Fala, Próspero e Próspera! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Prosperando na América, o canal que traz pessoas de relevância, pessoas de sucesso, pessoas de altíssimo nível e valor para trazer histórias inspiradoras para você também se inspirar e poder prosperar aqui na América. Então, se você ainda não conhece o nosso canal, já deixa aí o seu like, tá? Já comenta e já compartilha para o máximo de pessoas, porque essa história de hoje vai ser incrível. Tô trazendo uma pessoa aqui muito legal, uma pessoa que eu conheço já há muitos anos, né? Que tem um resultado em todos os lugares que eu já vi ele passando, ele sempre teve um resultado acima da média. Uma pessoa realmente acima da média. E também clica no link se você quiser saber qual é a profissão, né, que está ajudando pessoas aí a faturar de 6 a 15 mil dólares com uma única venda, com um único negócio, com uma única conexão. Clica aqui, você vai receber no seu e-mail um plano personalizado para entender mais sobre como funciona isso, ok? Então, estou aqui hoje com nada mais nada menos que o meu amigo Rodrigo Seixas. Cara, Meu que amigo, honra, cara, ter prazer você estar aqui contigo. Bom demais, né? A gente Bom poder bater esse demais. bate-papo. Show de bola. Espero que eu possa contribuir aqui, a gente compartilhar histórias aí de sucesso, histórias, né, de inspiração para as pessoas que querem empreender, que querem prosperar. Que legal, cara. Primeiramente, obrigado, né, por você ter cedido seu tempo, ter vindo aqui. Fiquei muito feliz quando eu te encontrei. A gente se encontrou na Expo. Expo Expo Brasil. Brasil Foi em aqui. abril do ano passado. Abril do ano passado. Aí eu falei, Rodrigão, você tá por aqui, que legal, cara. Veio passear? Você falou, não, tô morando aqui. Eu falei, Tinha poucos uau, que meses, a legal. gente mudou dezembro de 2023. Dezembro de Pra Orlando. 2023. É. Poxa, que legal, cara. Fiquei muito feliz mesmo. E aí eu falei, na hora que a gente começou esse projeto, o ano passado, aí na hora eu já coloquei seu nome na lista, falei, vou ter que chamar o Seixas, porque ele tem história pra contar. Tem um pouquinho, né? Só de venda direta, dia 1º agora de maio, eu completo 24 anos. Uau, 24 anos, cara. Tô com 44, então comecei com Tá 20 bem, para hein? 21 anos Parece também, né? não, cara. Ano passado perdi 20 quilos, né? Uau. Também posso compartilhar aqui, né? Então teve uma mudança, porque às vezes as pessoas têm essa ideia, né? De que vem pra América e que vai todo mundo engordar, né? É, Mas aqui você tem acesso também a boa comida, né? exato. Então, até diferente um pouco do Brasil, que o junk food lá, né? O trash food e da comida boa, há uma diferença muito grande, né? No Brasil, quero comer bem, saudável, vai pagar ali, sei lá, 3 vezes mais o valor. Aqui você tem bem próximo, é mais uma mudança de mentalidade. E a mentalidade te ajuda a mudar as suas ações no dia a dia e você manter essa Que constância, legal, né? cara. Que legal, sensacional. Vou querer umas dicas aí, pessoal. Acho que vai precisar. Vambora. Cara, que legal. Antes eu queria Sim. saber de você a tua história. O pessoal saber um pouco mais da tua história. Eu sei que você é de Brasília, né? Mas como que você começou? De onde você saiu? Tipo, como é que foi? Cara, assim, a minha vida sempre foi pautada de esporte, né? Então, dos meus 8 anos até os 20, meu sonho era ser jogador de futebol e eu fiz pra isso, né? Legal. Então, de treinar, jogar, né? Cheguei a jogar no Rio de Janeiro, depois fui pra Minas jogar no Democrata de Sete Lagoas. Foi quando eu tive uma lesão no adutor e aí fiquei mais de um ano, já no último ano de júnior e pro profissional, fiquei ali um ano parado tratando essa lesão e acho que na época por falta de recurso, né? Falta também dessa orientação, eu voltei, lesionava, aí comecei naquela, tipo, jogava 2, 3 jogos, departamento médico. Jogava 2, 3 jogos, mais 2. Sempre tinha essa recorrência na lesão, não conseguia entender na época. Aí falei, cara, eu não vou ser um atleta de alta performance. E aí aquilo me frustrou e eu resolvi abrir mão daquele sonho de ser jogador, de ser um atleta profissional, já bem próximo de ir pro profissional. Tava com quantos anos? 17, 18? 18, isso é 1998, 17, 18 anos. E aí volto para Brasília. Eu já tinha, na metade do último ano do segundo grau, que acho que já mudou, né? Era o terceiro ano, vamos dizer assim. Eu já tinha passado para a faculdade de educação física, deixei ela trancada por causa do futebol. E aí, quando voltei, eu tive que esperar um semestre para poder voltar a cursar, aquela coisa toda. E eu nunca vou esquecer disso, né? Eu não estava com depressão, mas eu estava com estado de tristeza, né? Que há uma diferença. Eu acho que Sim, deve sim. ser algo um pouco antes. É. Você começa a ir ficando triste, se fechando, se isolando, porque na minha cabeça cara, dos 8 até os 18, 19 anos, minha cabeça era ser jogador de futebol. E agora, o que eu vou fazer? Cara, não sei nada, né? Nunca trabalhei, que não fosse futebol, eu já recebia. Então, tipo, era a minha atividade remunerada. Não tenho experiência de nada, porque enquanto meus amigos às vezes já estavam fazendo estágio, aquela coisa toda, eu tava jogando bola. E aí eu nunca vou esquecer, minha mãe chega um dia no meu quarto, eu deitado lá na cama, assim, olhando pro nada, ela bate nas minhas costas e fala assim, não criei filho pra ser vagabundo. E aquilo... tipo, Despertou. E aí eu fui buscar voltar a estudar. Meu irmão, enquanto eu estava esperando abrir de novo o semestre para a faculdade de educação física que eu já tinha passado, que era na Católica de Brasília,
Minha mãe falou, por que que você não faz vestibular junto com teu irmão para dar uma força para ele? Ele queria fazer fisioterapia na Unip, que tava abrindo em Brasília, que é a Uhum. Universidade Paulista, né? Uma filial, vamos dizer assim. Sim. E aí eu fiz o vestibular junto com ele para fisioterapia, eu passei em primeira chamada e ele em segunda. Uau. E quase que simultaneamente entrei na faculdade. Um mês depois, eu falei, cara, preciso arrumar dinheiro. Meus pais não tinham dinheiro para pagar a faculdade e na época a fisioterapia só tinha particular em Tá. Brasília, não tinha pública, né? Eu vi um anúncio de jornal. Era a forma que se recrutava no multinível na época, né? Ah, anúncio de jornal. E Caraca. eu nunca esqueci o anúncio porque ele me marcou muito, que era assim: supervisor procura pessoas com e sem experiência para formar a equipe de trabalho. Eu falei, sou eu mesmo, tenho experiência de nada. Liguei, Cara, que anúncio excelente, hein? liguei. Aham. Era um jornal que era o Correio Brasiliense, ele existe até hoje, mas Sim. hoje eu acho que nem tem mais impresso, Sim. tudo online, né? Aí eu liguei, a pessoa agendou uma entrevista, cheguei lá, era uma apresentação de negócio, era um escritório num shopping bem famoso em Brasília, um dos Uhum. mais antigos, que é o Conjunto Nacional. E acho que a história da pessoa casou muito comigo, porque era um professor de educação física que estava Uhum. fazendo a apresentação de uma linha de produtos de suplemento, de perda de peso, que era a Herbalife. Herbalife. Uhum. Eu nunca tinha ouvido falar daquilo, Uhum. não conhecia ninguém, não tinha familiar, não tinha amigo, então aquilo também me ajudou a não ter um pré-conceito sobre aquilo. Aham. Sim. Minha caminhante estava livre. Na minha cabeça foi, pô, se esse cara que faz educação física, eu tava com a faculdade trancada, já tinha cursado, né, um semestre na educação física, aí por causa do futebol deixei trancado. Falei, pô, esse cara é um professor de educação física, eu sou um estudante, eu vou aprender isso aí. Gostei. Não, e tava na tua área, né? Você tava ali, Sim. público-alvo tava ali na tua mão. E aí, cara, eu tinha que ir para um evento, que era um STS. Sim, sistema de treinamento para o sucesso. Custava R$ 10 o convite. 10 E eu não tinha ali na hora. Era jantar naquela época ou ainda não? Não, era 2 dias de evento. 2 dias de evento. E aí tinha o shake lá, o almoço, né? Uhum. Logo depois que eu entrei, eles colocaram a churrascaria, né? Que era à noite. Churrascaria, No aham. sábado à noite e tu voltava pro evento no domingo. Então, eu falei, ó, não tenho aqui, mas eu tenho em casa. Tinha o hábito de... Ainda tem, né? De ter tipo, dinheiro guardado em casa, né? Assim, Sim. um cofrinho, porque às vezes você precisa de alguma coisa, você tem ali sempre um dinheirinho pra poder fazer. Aí fui em casa, abri o cofrinho, peguei era uma nota de 50, aí fui lá pagar os R$ 10 pra ir pro evento. Uhum. Cara, cheguei no evento, tinha 400 pessoas. Uau. Lotado, né? Acho que 6 meses depois, só tinha eu no negócio. Daquelas 400 que foram naquele evento. Uhum. Né? E aí foi meu start dentro do multinível, porque eu paguei a faculdade, né? E aquilo me ajudou a ter uma atividade remunerada, era algo que não me exigia experiência, então eu fui criando a experiência enquanto eu ia aprendendo. E eu fiquei 6 anos na Herbalife. Uhum. Eu falo, às vezes você não ter um mentor muito próximo, né? Faz você desistir. Sim. Então, naquela época, o meu objetivo era formar na fisioterapia. Ok. Mudei da educação física para fisioterapia. Ok. Então, quando eu me formo, acabou o sentido de fazer Herbalife para mim. Sim, porque você tinha colocado um propósito final, que era Que era se formar. aqui me dar o dinheiro para eu pagar, Pra pagar a minha ali. formação. Uhum. E aí fui, né, para exercer minha profissão. Eu terminei já como um dos melhores da faculdade. E aí então parou de vender Herbalife. fazia uma vendinha ou outra, mas eu Sim. parei de fazer o negócio, de Legal. frequentar os eventos e fui exercer minha profissão de fisioterapeuta. Só uma adendo, tem uma amiga minha que ela teve espaço de vida saudável, né? Muitos anos e tal. E ela fala uma coisa muito engraçada. Ela toma shake até hoje. Sim. Aí ela fala assim: gente, eu tomo shake há mais de 20 anos, todos os dias, mas eu não sou viciada. Não sou viciada. Cara, eu tomo até hoje também, gosto bastante. Só que quando eu me desconectei da Herbalife, foi 1 ano antes Aham. de começar a entrar os espaços de vida saudáveis. Eu participei dos treinamentos pré. Uhum. Tipo assim, isso aqui vai ser instalado no Brasil e tudo. Foi Uhum. um evento que teve no Rio de Janeiro para lançamento, não sei o quê. Mas eu já estava desconectado e eu queria exercer minha profissão de fisioterapeuta. Legal. Né? E aí eu termino já a faculdade empregado. E você Faço queria ser das funcionário novas e público tudo. também? Porque em Brasília eu sei que isso é muito Não. forte, né? Na minha família, assim, basicamente, não tenho nenhum empreendedor. Ninguém que seja dono do próprio negócio, ou que tenha empreendido. Sempre, ou funcionário público, ou funcionário de empresa privada. Brasília é muito isso, né? É muito isso. Uhum. Mas eu nunca me encaixei nisso. Sim. Então, tanto que no início, meio que você fica afastado, Uhum. né? Famílias, amigos, porque você acaba virando Pensando ali diferente, o né? perdido, né? Vamos dizer assim, porque você pensa fora da caixinha. Depois de uns anos, você vira o exemplo. É. Né? Então, mas faz parte. Você sempre vai ser ridicularizado, as pessoas vão desacreditar até que você prove que você é capaz É isso daquilo aí. que você está se propondo a fazer. Muito bom. Né? Então, é importante a gente entender. Às vezes a gente quer apoio das pessoas mais próximas e tudo,
mas é um mecanismo de defesa. Tudo que é novo, normalmente as pessoas se fecham. Uhum. Isso parte, por exemplo, uma música que às vezes você escuta e não gosta, aí você fala, aí você escuta a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, daqui a pouco você começa, às vezes, a prestar atenção na letra, na melodia, o seu momento é diferente e você começa a gostar. Isso aí. A mesma coisa quando você quer empreender e tudo, por ser algo novo, as pessoas às vezes ficam fechadas, né? Uhum. E qual é a nossa reação? Fechar mais ainda. Uhum. Querer bater de frente, querer empurrar a goela abaixo das pessoas. Não, fica na sua, Ou vai comprar o que a trabalhar. galera tá falando sobre você, né? Exato. Que é o pior, Que é o né? pior. É. Então você precisa ser firme nas suas decisões. Isso aí. Porque, cara, para toda escolha, você vai ter renúncia. É isso aí. Né? Se eu escolhi agora tomar uma água, então significa que eu não vou beber agora um refrigerante. Uhum. Então, acordei hoje de manhã, você tem uma escolha. Levanta ou fica mais 5 minutos na cama. Uhum. Levantei, beleza. E agora? Vou me arrumar, vou tomar um banho. Vou tomar um café, vou fazer um jejum. Vou fazer uma atividade física? Não vou. Vou ser gentil com as pessoas ou não vou. Então, todos os dias, a gente vive numa bifurcação, Uhum. né? Vai para um lado ou vai para o outro. Sensacional. Então, a gente passa o dia inteiro fazendo pequenas escolhas. Isso aí. São essas pequenas escolhas que, ao longo dos anos, constroem grandes resultados. Perfeito. A maior parte das pessoas não são pessoas especiais. São pessoas comuns, pessoas normais, que, frente às suas dificuldades, foram fazendo boas, pequenas escolhas. E aí, essa pequena escolha num dia, no outro dia, um mês, um ano, 5 anos, 10 anos, vão construindo aquilo que as pessoas olham e acham que aquilo foi da noite pro dia. Sim. Né? Então, É a frase do Ed, o cantor, né? Eu levei 20 anos da minha vida pra ter sucesso da noite pro dia. exatamente. E isso é uma coisa que as pessoas não conseguem observar, porque eu gosto de compartilhar, né? O que você faz quando ninguém está te vendo. Perfeito. É aí que você constrói o teu sucesso. Muito bom. Né? Não é quando você tá na frente. Tô no palco, tô aqui no podcast, mas cara, nas suas horas vagas, né? Quando você tá ali só você com você, que é a hora que você tem que tomar a decisão. Porque a gente pode chegar aqui e compartilhar com as pessoas várias oportunidades. Uhum. Isso é 50%. É. Os outros 50%, cara, é a sua parte. Isso ninguém vai fazer por você, nem Deus. Véio. É. Deus vai te ajudar, vai alinhar os planetas, vai te dar esse fortalecimento, vai estar contigo do lado da caminhada. Mas, cara, se tu não tiver a decisão de, eu preciso fazer a minha parte, não tem como, né? É. Costumo dizer que Deus dá a semente, né? Mas quem tem que Exato. plantar somos nós. E tem gente que fica ali regando, cansa, Aham. vai embora, e aí o negócio começa. É. Porque não teve. Uma frase que eu gosto bastante é paciência Paciência. na construção. Paciência na construção. Uau. Essa paciência na construção não é paciência com as oportunidades, Uhum. não é paciência com as pessoas, Uhum. não é paciência com as coisas, é paciência com a gente. Uhum. A paciência, quando eu falo paciência na construção, é como eu tenho que me construir. Isso não é feito da noite pro dia. Uau. O que eu preciso melhorar? Qual as minhas ações, minha mentalidade, meus pensamentos, minhas atitudes. Isso não é da noite pro dia. Não. Entendeu? Sensacional. Então, paciência na construção é fundamental, é a paciência com a gente. A gente, às vezes, é muito impaciente, quer que as coisas aconteçam muito rápido, Uhum. e a gente não consegue perceber que essa impaciência é com nós. Sim. Então, Você já conhece a história do bambu chinês, né? sim, leva 7 anos, né? Pra ele poder crescer e, cara, os primeiros, acho que 5 anos, não vê quase nada, né? Primeiros 5 anos você não vê nada, só que a pessoa, ele tá crescendo pra baixo, tá criando fundação, né? Tá criando identidade, tá criando fortalecimento. E tem que ter essa paciência, né? Porque imagina, você plantou um negócio, você não vê o primeiro ano, não vê o segundo, não vê o terceiro, não vê o quarto. No 5º ano ele aponta, só que em questão de, acho que 6 meses, ele cresce mais de 24 metros de altura. E tem uma outra coisa também que é bem legal sobre, fazendo essa analogia, né, com plantação, essa coisa toda, que as pessoas não se dão conta, né? Aham. Quando você faz uma plantação, você vai lá, prepara o terreno, coloca a semente, Uhum. fecha, começa a cuidar. Leva um tempo. Uhum. E aquilo começa a crescer, que seja 5 anos, 10 anos, 3 meses, enfim. Quando começa a crescer, que chega no ponto, vai chegar a hora da colheita. Sim. E aí o que você tem que fazer? Você vai colher. A hora da colheita é a hora do, cara, tá vindo o resultado, tá tudo dando certo, tá na vibe legal. As pessoas às vezes não param pra pensar depois disso. Uhum. O que acontece depois da colheita? Ela tem que colher uma parte, separar uma parte pra continuar plantando. Aí o que ela tem que fazer novamente? Continuar cuidando. Botar semente de novo no solo. Exato. Então, se você olhar um agricultor, toda vez que ele colhe, depois ele tem que plantar novas sementes. Uhum. E às vezes a gente tem a ideia daquilo que a gente constrói, que aquilo vai ser ad eterno. É. E, cara, chega uma hora que aquilo, muitas das vezes, seca. Por quê? Porque tu não plantou novas sementes. Uhum. Isso serve pra qualquer coisa na nossa vida. Verdade. Né? Então, cara, quais são as novas sementes que você vai plantar a partir de hoje? Uhum. Porque o resultado lá de trás, ou o resultado que te trouxe até aqui, cara, ele foi muito bom. Ele trouxe porque você lá atrás plantou,
Uhum. Cuidou, teve a paciência na construção, Uhum. colheu. Depois que você colheu, porque nada dura para sempre, né? Uhum. Não tem chuva que nunca acabe, e nem inverno que vai durar para o resto da vida. Sim, Então a nossa vida é como as estações do ano. perfeito. Então, e as estações do ano, se você tem esse olhar crítico de observar a natureza, ela Uhum. te ensina muito. Muito. Cara, você precisa plantar, porque senão daqui a pouco começa a ficar desgastado. Aquela oportunidade pode se tornar obsoleta, Uhum. aquela oportunidade pode ainda ser uma boa oportunidade, mas você precisa se reinventar, Sim. né? Porque muitas das vezes, como eu me mantenho atrativo para que as coisas continuem prosperando. Uhum. E às vezes a gente quer ficar travado fazendo a mesma coisa e fala assim, cara, isso aqui funcionou, sei lá, nos primeiros 5 anos. Eu quero que isso aqui funcione por mais 5. Como eu vou mudar agora? Uhum. Às vezes a gente espera a mudança no outro, mas é na A gente. mudança é nossa, sim. Por exemplo, às vezes a gente não se dá bem. E aí eu fico aqui torcendo para você mudar. Uhum. Por que eu não inverto e, cara, o que que eu preciso mudar para que a gente possa ter um bom relacionamento? Sim. Cara, mudei. Ainda assim não teve? Ótimo. Eu não vou sofrer por isso, porque eu fiz a minha parte. Sim. Só que às vezes a gente não tá querendo fazer a nossa, mas quer que as coisas corroborem ao nosso favor Perfeito. para que tudo mude. Cara, como eu mudo? Uhum. Como é que eu planto novas sementes? E isso não é sobre sementes. E não é sobre sementes, pode ser várias coisas. Exato. Mas trazendo, eu gosto muito desse tema, e eu, inclusive, eu tenho uma mentoria que se chama Desbloqueio da Prosperidade, que eu falo sobre exatamente isso, não acho que na primeira e na segunda aula, né? Que a semente é sabedoria, né? Semente é identidade. E trazendo para o tema prosperidade, assim, o que o cara hoje precisa ter de semente, por exemplo, para ele passar para um próximo nível? Cara, a primeira coisa, eu falo para as pessoas o seguinte, que hoje as pessoas perecem por falta de conhecimento. Então, às vezes a gente entra nessa rotina de, cara, preciso trabalhar para pagar as contas, Uhum. e você se fecha para conhecer coisas novas, de buscar conhecimento, Sim. né? Então, o cara entra naquela vibe, aquilo mantém ele, mantém a família, mas não é só aquilo, você pode crescer mais, você pode prosperar mais. Uhum. Então, a primeira coisa, cara, se abra para conhecer coisas novas. Isso não quer dizer que você vai empreender em algo, Uhum. não quer dizer que você, tudo que aparecer eu preciso fazer. Não, mas eu preciso conhecer. Open mind. Exato. O mundo hoje está mudando muito rápido. Rápido. E é uma coisa assim, a gente teve um mundo antes pandemia e pós-pandemia. Uhum. E eu falo assim, muitos business, muitos negócios tiveram um salto quântico de 2020 para cá por um simples fato. Nunca na história, vamos dizer assim, da humanidade, a gente teve duas coisas ao mesmo tempo. Todo mundo dentro de casa durante um ano, Uhum. tendo acesso à tecnologia. Já teve lá atrás, em algum momento, né, doença, aquela coisa que fez as pessoas... Sim, as pessoas não tinham acesso à informação como a gente tem hoje. É verdade. Cara, às vezes, naquela época lá atrás, não tinha nem um jornal impresso. Cara, então você imagina que as pessoas tiveram uma desaceleração Uhum. desse ritmo de vida louco durante um ano. Uhum. E ficaram um ano tendo acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, à informação na internet. Uhum. E isso mostrou o seguinte, que muitos business, cara, conseguem sobreviver com o advento da tecnologia, Uhum. que antes era só no braçal, só dependendo do próprio esforço. Outros surgiram e outros se tornaram obsoletos. Sim. Então, aqueles que entenderam isso e se posicionaram, porque para grandeza ou para riqueza é posicionamento. Posicionamento. Tem um livro que eu gosto muito, ele é muito pouco divulgado. O autor é famoso, ele é muito conhecido por uma outra obra, que é o Tim Havek, Tim Harbeck. que é Os Segredos da Mente Milionária, que foi o primeiro livro que, assim, que mudou a minha cabeça, né? Que ele fala sobre frutos, mas você tratar lá na semente. Já tá lá no Né? semente. Que acaba encaixando que a gente está falando um pouco. Mas tem um livro dele, quando eu tive a oportunidade, que tinha no Brasil, o Millionaire Mind, Uhum. né? Que era aqueles 3 dias de evento. Uhum. Eu, na época, fiz a formação do Quanto Leap. Você Que legal. pagava lá e fazia tudo. Fez com o Doug ou com o próprio T. Harvey? Com o Doug. Com o Doug. Com o Doug. O Tim Harvey, ele veio só no primeiro ano, eu fui fazer no segundo. No segundo. Lá com o Leandro Marcontes também, que é um cara, né, sensacional. E aí, no primeiro dia de evento, logo na primeira hora do evento, ele tinha lá um gatilho lá de venda, não sei o quê, que é um livrinho fininho. Meia hora você lê esse livro, mas aquilo mudou por completo a minha mentalidade e como eu enxergo as oportunidades, que se chama Speed Health, né? Essa mentalidade rápida. Uhum. E esse livro, ele é um livro cheio de dicas, conceitos, né? E tem uma frase lá que eu gosto muito, que faz todo sentido pra mim, que é: mudança traz oportunidade. Uhum. Mudança rápida traz oportunidade rápida. Uau. Então, eu usei esse princípio no meu negócio, que eu trabalho há quase 7 anos, que é da Doterra, na pandemia. Uhum. Então, o que aconteceu? Esse livro, ele é um livro todo verde. Eu não sei se ele vende,
Uhum. porque era um livro que eles usavam para vender só nesse evento. Sim. Mas acho que hoje na internet, se botar, você acaba... achando. E realmente, meia horinha você mata esse livro. E na capa do livro ele diz o seguinte: como construir um negócio do zero e faturar 1 milhão em 3 anos. Top. É o slogan do livro, né? Uhum. Ok. Vem pandemia. Eu fui para uma viagem da Doterra para Guatemala, pra gente conhecer um óleo essencial que era cardamomo. Isso em fevereiro de 2020. Uhum. E no aeroporto, eu saí de Brasília, pela Copa, faz conexão no Panamá, Guatemala. Quando chegou no Panamá, tava todo mundo de máscara. E a gente, ó, achei estranho, mas nem me tocava que o mundo já tava se preparando e a gente aqui lá no Brasil, perdidão, né? Uhum. Ok, quando volto da viagem da Guatemala, 15 dias depois, lockdown. Nossa. Na primeiro dia, eu falei assim, cara, acabou meu negócio. Eu tenho um negócio de óleo essencial, que eu preciso pingar a gota na mão das pessoas, as pessoas inalarem. Como é que eu vou fazer isso de casa? Nossa. Não criar ainda no USB, né? Vou pingar a gota aqui no USB pro sai do cara outro sentir lado. o aroma lá do outro lado. E aí, isso foi o primeiro dia. No segundo dia, eu falei assim, cara, se eu tô em casa, tá todo mundo em casa. Vou abrir live no Instagram. No terceiro dia, eu comecei a fazer live no Instagram, tipo, terça, quinta e sábado. E esse posicionamento rápido, a galera começou a ir pra cima, assistir as lives. Uhum. E na minha segunda pra terceira semana, né, ali do mês, eu já comecei a perceber uma movimentação na equipe de um monte de gente que não fazia reunião em casa, fazendo live. Uhum. Minha mente deu aquele estalo, falei, cara, as pessoas têm dificuldade de fazer uma reunião em casa, porque, minha casa é pequena, minha casa é desarrumada, Uhum. não sou de receber pessoas em casa, mas abrir uma tela, uma câmera no celular, com um fundo aqui, é muito mais simples. Sim. As pessoas têm mais coragem. Uhum. E aí começou. Em março de 2020, primeiro mês de lockdown, eu bati um novo rank dentro da Doterra. Eu já era diamante, fui pra Blue Diamond. Tá, mas Uf. peraí, tem que explicar essa história. O que que é Doterra? Como é que é Doterra é isso? uma empresa que está há quase 17 anos no mercado, Legal. né, de óleos essenciais. É a maior empresa do mundo nesse segmento de óleos essenciais. E tá Americana. Americana de Utah. E está entre as maiores do mundo no segmento, né, de venda direta. Legal. De marketing de relacionamento. Né? E no Brasil ela está há quase 7 anos. Legal. Então, quando eu conheci a Doterra em julho de 2018, o pessoal já estava fazendo o negócio desde janeiro, fevereiro de 2018. Então já tinha quase uns 6, 7 meses ali o pessoal fazendo. Eu vi um post do Fabiano e da ANAC, que são os grandes amigos e também meus patrocinadores. Mandei uma mensagem para ele no direct do Instagram e pedi para ele me compartilhar. A gente foi pro Zoom. Ele já morava aqui, né? Não, morava em Recife. Morava em Recife? É. Ele veio pra cá, acho que em 2019. Uhum. Já tinha um ano e pouco de Doterra, né? E aí a gente foi pro Zoom, ele me apresentou. Cara, curti bastante. Né? Então, vou fazer um espaço de tempo, né? Curti, mas eu não tava bem. Tá. Naquele momento. Eu trabalhava numa outra empresa de venda direta que tinha acabado a operação. Eu tinha mais de 10 franquias e da noite pro dia foi tipo assim, você dorme no final de semana, na segunda-feira não tem mais negócio. Tive que fechar todas as lojas. Naquele momento carro que estava quitado, eu refinanciei, fiz financiamento, empréstimo para poder abrir as franquias. E da noite pro dia você tem que fechar 10 operações. Nossa. Mandar funcionário embora de 10 lojas. Meu Deus. Quebrar contrato de 10 lojas. Tinha loja de shopping, tinha loja de rua, tinha loja de tudo quanto é jeito. Moral da história, quando terminei de fazer as contas, 1 milhão de dívida. Nossa. E aí minha esposa, grávida, da nossa primeira filha, que é a Vitória, que hoje tá com 7 anos. Uau. Naquele momento eu tava tipo assim, cara, e agora? Como é que eu faço, né? Como é que eu vou pagar plano de saúde, aluguel? Minha esposa vai ter neném. Tudo um turbilhão, né? Foi quando eu vi o negócio da Doterra, pedi pro Fabiano me apresentar. Fui bem sincero com ele. Falei, cara, tá um caos aqui. Eu vou me cadastrar como cliente preferencial pra começar a usar, ver, porque eu não tenho cabeça pra fazer agora o negócio, mas vou analisar. Comprei meu primeiro kit, né? Veio ali os óleos. Chegou em casa, tive uma primeira história engraçada com o uso dos óleos, né? Quando eu conto esse povo, né? Quem é da Doterra fica assustado, né? Que foi o seguinte, quando ele me apresentou pelo Zoom, ele disse que tomava os óleos. Só que ele não explicou muito a fundo como usava. Cara, quando chegou os óleos em casa, eu achei que era tipo Novalgina. Sabe, tu pinga ali 40 gotas na água sim, e toma? Sim. Thaís, né, lá com a Vivi, né, porque nesse processo todo, Vitória nasceu. Ela nasce dia 30 de janeiro de 2018. A gente já tava quebrado lá com, né, mais de 1 milhão de dívida. Nossa. Isso foi em julho de 2018. Então, a Vivi tava ali com mais quase 6 meses, né? Thaís foi dormir com a Vivi. Eu fui abrir o kit
num dos quartos que eu fazia de escritório, peguei um copo de água, abri lá os 10 óleos que tinha na época no kit, hoje são 12. Aí fui 4 gotas de um, 4 gotas de outro, 4 não sei o quê. O único que eu não consegui abrir foi o Deep Blue, que é um óleo pra massagem. Porque ele tinha uma trava, sabe aquelas travas pra criança? Eu não consegui abrir aquilo, falei, Que bom, né? que bom, velho. Deixei lá. Cara, peguei e foi assim, ó, numa golada só. Nossa. Sabe quando você toma algo que você nunca tomou, que você não sabe o que tem? Cara, aquilo desceu, Ai, queimando tudo. rasgando, velho. Nossa. Você já deve ter tomado anestesia de dentista? Sim. No dente? Sim. Na gengiva e tudo, que você fica falando, Aham. que você não sente nada. Eu fiquei 40 minutos assim. Só Nossa. que a minha maior preocupação na hora é, vou morrer aqui, vou acabar com o negócio do Fabiano, que vão dizer óleo essencial mata, né? E aí eu falei, não, deixa eu respirar aqui. E aí eu arrumei água, fui tomar água, e a água, ela explode mais ainda o negócio. Na verdade, você deve usar óleo de coco, né? Um óleo carreador que ele vai amenizando. Vai E regulando. aí eu tomava água, o negócio, mais ainda. Nossa. Cara, moral da história, 40 minutos depois, passou, 40, cara. Meu Deus. fui dormir. Passou por um deserto de 40 minutos. Foi. Só que, cara, olha como é que é louco, né? Quando eu fechei a conta de que eu tava com mais de 1 milhão de dívida, Uhum. eu comecei a ter uma febre emocional. E essa febre era o seguinte: todo dia, 8 horas da noite, até as 8 horas da manhã, eu tinha ali 39, 40 graus. Todos os dias. E hoje eu entendo por quê. Era a hora que a minha mente mais ficava perturbada. Uhum. Porque era a hora que, assim, silêncio da casa, Thaís foi dormir com a Vitória, e eu tava lá na sala, no escritório, o seguinte, como eu vou pagar isso? Uhum. Como é que as coisas vão? Será que eu vou ter dinheiro pra comer? Pra não sei o quê? Então a mente ficava aquilo, acho que era tão forte pra mim que eu já tava um bom tempo, Aumentava a pressão. febre, cara, direto, todo dia à noite, e era batata. Dava 8 horas que ela já ia deitar cedo com a Vivi, até as 8 da manhã, suava aquela coisa toda, Nossa. sem nada. Isso eu já tava, sei lá, 15, 20 dias assim. Sim. No dia que eu tomei esse mix, eu brinco assim, e eu falei assim, cara, essa noite que eu tomei, pra cá, nunca mais eu tive febre. Uau. Então, eu brinco que eu falei, naquele dia que eu tomei esse mix poderoso que eu criei da minha cabeça ali, cara, tirei tudo, mal olhado, encosto, inveja, foi tudo embora, né? E aí no dia seguinte eu ligo pro Fabiano, falo, meu irmão, tem uma notícia pra te dar aqui. Uhum. Aí ele, o que é? Eu falei, cara, ó, Quase morri. sei que o produto funciona. Ele porque assim, aí quando eu fui explicar, né? Ele, sei que o produto funciona e não mata. Uhum. Cara, o Fabiano ficou horrorizado. Nossa. Não, mano, quando eu falei que eu tomava 2 gotas numa cápsula vegetal, que era uma das formas de usar. Hoje a gente tem, a doTERRA foi evoluindo, então muitos dos óleos, hoje você já tem ele em soft gel. Uhum. Ah, vou tomar uma Copaíba. Você tem o soft gel da Copaíba, Uhum. né? Então você toma uma cápsulazinha. Sim. E essa cápsula vegetal é uma cápsula vazia que você compra, pinga ali 1, 2 gotinhas, fecha, naqueles óleos que são indicados, são liberados para ingestão, Não e toma. de massagem, né? E toma. 1, 2 gotas. Eu tomei 4 a 5 gotas Nossa. de 9 óleos, porque vinham 10, e eu não consegui tomar o do Deep Blue, numa água, então aquilo, né, nem mistura ali, boca, então por isso que ficou tudo dormente. Nossa. Né? E aí ele, meu Deus do céu, eu falei, não, mas eu sei que o produto não mata e funciona, porque eu não, é a primeira vez em, sei lá, 15, 20 dias que eu não tenho febre, mas eu preciso de um tempo pra saber se eu quero fazer esse negócio ou não. Uhum. Porque, verdadeiramente, cara, quando você tá com tanta dívida, aquela coisa toda assim, você fica pensando só no problema. E isso é uma coisa também que a gente, Sim. pra sair disso, né? Não sei se, provavelmente deve ter alguém aqui que talvez não esteja bem financeiramente. Com nesse certeza momento, deve ter. que é, cara, o problema tá ali. Você ficar focado demais, você não vai resolver. O que resolve o problema? Irmão, no caso financeiro, é dinheiro. Uhum. Então, eu tenho que pensar na solução. Uhum. Foco na solução. E aí, eu sou muito grato à minha esposa, a Thaís, porque foi ela que me fez tomar a decisão de fazer doTERRA. Uau. Depois de um período, eu tô lá no meu escritório pensando em possibilidades do que fazer, aquela coisa toda, ela chega no escritório e fala assim, amor, o produto da doTERRA tá acabando. Ela falou desse jeito, eu não sei se você vai querer fazer o negócio, mas eu quero continuar usando. Uau. Isso virou a minha chave, eu falei assim, peraí, se a minha esposa quer continuar usando, independente se eu quero fazer, porque até então ela já me conheceu dentro do multinível, e todas as empresas que eu pude participar, e que depois a gente saiu, ela nunca mais quis usar o produto. Uhum. E essa ela quer usar, mesmo eu não fazendo. Mesmo que não faça o negócio. Não quer fazer pelo ganho financeiro apenas, Exato. mas sim só pelo benefício Ali eu do vi que eu produto. tinha uma grande oportunidade que eu legal. não estava enxergando, porque eu estava focado nos problemas. Sensacional. Peguei o telefone, liguei pro Fabiano, falei, cara, como é que eu mudo meu cadastro para consultor? Ele falou, dentro do escritório tem Uma chavinha. Você só aperta, confirma o CPF, não precisa comprar nada a mais, pode começar a fazer o negócio. Mas eu falei, mas tem uma coisa. Eu vou fazer o negócio 007.
Uhum. E aí ele, não, mas não vai funcionar, você tem que divulgar, não sei o quê. Eu falei, não, cara, eu aprendi a fazer esse negócio na rua. Uhum. Porque na época que eu comecei na Herbalife, lá atrás, Do jornal? era jornal, panfleto, que Uhum. você recrutava as pessoas. Uhum. Então eu aprendi assim, eu mesmo panfletando Colar na rua. cartaz em Eu botava, poste. pra quem é de Brasília, né? Uhum. Lá onde é o Conjunto Nacional, tem a rodoviária de Brasília. Uhum. Então eu ia pra rodoviária, eu fazia faculdade de manhã, saía, ia pra casa, almoçava. Quando dava ali umas 2h30, 3 horas, eu botava terno e gravata. E eu ficava na rodoviária, tipo, 2 horas por dia panfletando. E eu panfletava 1.000 panfletos de produto, 1.000 panfletos de negócio. Os de produto, rapidamente eu aprendi como falar, porque na hora que eu entregava um produto de perda de peso, a pessoa que estava acima do peso, numa rodoviária, às vezes queria me bater, porque tá me chamando de gordo, não sei o que, tá lá. Nossa. Então era, se souber alguém que esteja precisando, pede pra me ligar, se eu souber. Tu tem noção que eu Virava uma fazia isso chavinha, com 1.000 aham. pessoas todos os Que dias, né? legal. E mais 1.000 de negócio, que era uma nota de dólar Que legal. sobre renda extra. Que legal. E a Herbalife tinha aquela coisa de pergunte-me como, né? Sim. Então, se você souber alguém que esteja precisando, souber alguém. Por que eu fiz isso? Porque no início eu contratei uma pessoa. Isso é muito legal. Isso aí a gente chama de o poder da terceira pessoa. Sim. Muito legal. Eu, quando comecei o negócio dos panfletos, você com a coisa do ego, tipo, pô, mas eu, né, sou classe média, não vou panfletar. Né? E eu pagava, nunca me esqueço, R$10 pra pessoa panfletar. Só que eu comecei a passar na passarela lá da rodoviária de Brasília e ver os meus panfletos tudo no lixo. Eu falei, cara, ninguém vai dar o valor que eu vou dar, porque sim. eu sei o valor disso aqui. Porque não era barato panfleto. Não. Né? Não sei aqui ainda se usa, mas no Brasil quase não se usa mais, né? E aí eu comecei. Eu lá todo dia, aquele sol, cara, suando de terno e gravata, podia fazer sol, chuva, tava lá. Panfletando. E eu só tinha um terno, porque era um terno que eu tenho uma história com ele. Foi o meu primeiro terno, que foi da Colombo. Sim, eu lembro da loja Colombo. Eu acho que ainda existe essa loja no Brasil. Eu não sei. E ele custou R$99. E o meu estágio, eu fazia um estágio de 4 horas por dia, onde eu ganhava, na época o salário mínimo era 151. Uhum. Então era quase o meu estágio do mês pra comprar um terno. Nossa. E era um verde musgo, velho. No- Eu usei tanto que o dia que eu fui jogar ele fora, eu tive que amarrar ele no poste e sair correndo pra ele não vir atrás. Então eu comprava, tipo assim, só a gravata e a blusa, Pra trocar. e eu usava ele pra ir pro seminário, usava pra fazer reunião, usava pra panfletar. Nossa. Era ele, todo dia. Minha mãe, é o que eu falo, né? Você tem foto disso aí? Tem, velho. Eu já postei no Instagram. Nossa. Tem no meu Instagram. Dessa época, eu magricelo, né? E a minha mãe ficava me sacaneando na época. Minha mãe carioca, né? Família toda carioca. Eu sou nova geração, já nascida em Brasília, né? Eles foram lá na época da construção. Ah, lá vai o pastor. Olha o pastorzinho. Ó o pastorzinho. Não sei o quê. Aí me chamavam de agroboy, herbaboy. Tipo, Nossa, cheio de apelido. eu Olha. lembro que a primeira vez que eu fui usar o bottom, né? Porque era bem pequeno, né? Aham, Era uma pequenininho, TV né? de 43 Pequenininho. polegadas. Foi na faculdade, velho. Eu já estava na faculdade, né? Aham. Lembra que eu falei, entrei na faculdade Sim. e eu lembro que eu fiquei uns 3 dias assim. Chegava na faculdade, botava o bottom. Não, amanhã eu vou. Aí guardava. Guardar. E aquilo me ajudou muito, porque foi um trabalho desse ego, né? De você se despir disso, desse orgulho. Pra, não, cara, preciso fazer, porque ninguém vai pagar minhas contas. Eu preciso Sim, pagar a sim. faculdade. E eu tenho essa imagem, né? Porque as coisas vão marcando, né? E eu tenho muito isso. Eu lembro, por exemplo, até hoje, de quem estudou comigo quando eu tinha 6 anos de idade. Véio. Eu tenho esse tipo de memória, né? Legal. Então eu lembro de todo de branco, porque eu já tinha mudado da educação física para fisioterapia. Uhum. Naquela época, antes de começar a aula, ficava todo mundo fora das salas, batendo papo. Então você imagina você passar num corredor, como se fosse um corredor polonês, Uhum. todo mundo te olhando com bottom. E você sentir, né, que você tá passando e vendo as pessoas Todo mundo rindo. segurando pra, né? Mas que você tá sentindo, né? As pessoas. Sim. Aí é um dia assim, 2, 3. E aí, com a sua persistência, daqui a pouco, os meus colegas da sala, pô, como é que é esse negócio? Aham. Porque eles me viam com dinheiro, com carro, Aham. podendo ter condição ali de fazer minhas coisinhas, de ir pra minha festa. E eles estavam lá, pô, pai e mãe tendo que sustentar, tendo que dar dinheiro. Me dá 100. E aí, daqui a pouco começa, né? Então, assim, você sempre vai passar pelo ridículo, Aham. porque muitas das vezes você tá muito à frente daquelas pessoas que estão ali com você, Sim. né? Às vezes você já se tornou um novo eu. E essas pessoas ainda não se acostumaram com isso, com esse novo eu. Uhum. Então, Top. se fecham. E aí continuei. E aí daqui a pouco essas pessoas começaram E a primeiro querer elas se conectar. ridicularizam você, mas depois aplaudem, né? E tem uma frase muito, muito Ou vão forte. dizer, eu tinha razão. Eu tinha razão, Você óbvio. desiste. Tinha razão. Sim, se você desistir, né? Mas se você persistir, depois elas vão te aplaudir. É isso que as pessoas às vezes têm que ter aquilo que você falou, da paciência na construção, né? Inclusive a construção dessa nova imagem Sim. que você está construindo ali naquele momento. E tem uma frase que é: quem tem medo do ridículo se afasta do extraordinário. Então aquele bottom, as pessoas achavam ridículo. Às vezes até você, na primeira vez que foi colocado, falou: pô, isso aqui é ridículo. Mas aquilo iria te levar para o extraordinário, que foi o que aconteceu. E aquilo virou um escudo, né? Virou um escudo.
Não, e vai treinando Resiliência, resiliência, vai treinando um monte de habilidades que para você ter o sucesso que você tem hoje, você adquiriu, né, nessa trajetória, né? O Speedway, como você falou. Cara, que sensacional. E antes de você falar continuar na história da Terra, como que a gente se conheceu? Que faz Cara, tempo, né? faz. Foi por rede social, Sim, que tu morava em São Paulo, sim, eu morava em Brasília. Foi de uma empresa americana também. sim. E, na verdade, você me mandou mensagem no Acho que no Facebook, Facebook, na época, acho que no não tinha. Messenger do Facebook. E a gente foi fazer reunião. Eu só não lembro se foi no Skype, olha que loucura, né? Eu acho que Ou no é. Hot Conference. Foi um dos dois. Eu usava aquelas É, salas de que conferência. era, pô, Nossa, horrorosa, velho. horrorosa, Travava, feia. não sei o quê. Eu acho que deve ter sido no Skype, porque eu usava muito o Skype, Eu usava né? também. E era uma época que você podia comprar um número, não sei se tu lembra Eu disso, lembro. comprava Um tipo uma VoIP. minutagem, um É. VoIP, né? E funcionou. Era uma forma de se recrutar, a gente usava muito aquilo, né? E aí depois eu fui a São Paulo, porque é o que eu falo, era uma época do multinível que pra acontecer, mesmo já tendo alguma coisa online, tinha que ir lá pessoalmente. Presencial, né? Exato. E teve um evento em São Paulo, né? Foi Teve. os americanos lá. Cara, a realidade é que o que eu tô vivendo hoje, de multinível, de poder trabalhar a partir de casa, ter negócio no mundo inteiro, você naquela época estava muito à frente do tempo, É. nessa parte do digital. Ah, é verdade. Eu falava bastante disso. E tu é um cara que. Tem duas pessoas que eu sempre cito muito nisso, né? Você e um outro amigo de São Paulo, que é o Caio, que já empreenderam com o multinível, mas as ideias que tinham naquele momento não cabiam, porque é algo que caberia hoje. É, tava mais à frente, né? Muito mais, velho. Então, assim, poderia, na época, estar passando como louco, né? Tipo, esse maluco que tá pensando de. Vamos dizer, ter um chatbot, que seria o ManyChat hoje, que É. você já falava disso lá atrás, né? De otimizar com apresentações gravadas e que hoje tem Webinar Jam, então, não sei, cara, vocês já falavam disso lá atrás. Cara, e há mais de 10 né? anos, né? Isso, né? Muito mais de 10 anos. Então. Aí, às vezes, eu fico olhando hoje, cara, hoje, tipo, vocês encaixariam muito bem, porque vocês estariam no tempo. Lá vocês estavam tão à frente que vocês não conseguiram, muitas das vezes, colocar isso em prática, porque quem estava com vocês nas empresas também não conseguia entender. Não consegui entender. Né? E aquilo, às vezes, até parecia como algo fora da regra. É. Porque quando você tá muito à frente, às vezes as pessoas acham, pô, mas isso é ilegal, isso é não sei o quê. Tá? Então, é uma coisa legal. Isso aí não assim. funciona, né? Talvez eu não sei se tu já parou pra pensar nisso, mas é uma percepção que eu tenho, sua e do Caio, que também é de São Paulo, e que é um jovem talento, né? Eu conheci ele também na época lá com tipo 18, 20 anos. Hoje ele já tá ali com seus 30, 31. E que sempre foi. Hoje ele ainda continua muito à frente, né? Hoje ele mora em São Paulo e ele tem uma empresa que atende empresas aqui. Que legal. De inteligência artificial e Uau. tudo, de o robô, né? Que atende a Atender as ligação, pessoas, né? aquela coisa. Ele criou isso tudo do zero, de programação e Que tudo. legal, cara. Ele tem, por exemplo, o escritório dele no multiverso. Cara, uns negócios assim. Agora, tu imagina a cabeça desse menino há 10 anos atrás, Aham. que era como tu. Que naquela oportunidade, né, que era o Wake Up Now, já era um negócio bem à frente de digital, de online, mas a gente não tinha, na época, talvez, os recursos que tem hoje. É verdade. Então. E só fazendo um adendo da Doterra, com 1 ano e meio eu quitei a dívida. Da Terra? Como é o nome? Com aquela dívida de 1 milhão e tudo, top! trabalhando e tudo. Porque aí o que eu fiz, né? Eu comecei a entrar em contato, e aí eu tinha, por exemplo, devi o Itaú. Cara, tem tanto. Vocês aceitam? Aceita. Não aceita. Então, ó, tô trabalhando, vou juntar mais pra poder Top. quitar. Então, voltando. Aí você pegou, a sua esposa falou, vamos fazer, você virou a chavinha lá e aí Não, ela não começou. falou, vamos fazer. Ela falou que queria usar o produto. Falou, quero usar o produto. Aí Eu virou ligo a pro sua Fabiano, chave, você virou ligou a pro chave. Fabiano. Mudei o cadastro pra consultor. Aham. Falei que não ia aparecer, mas que eu ia fazer. Ele duvidou, Duvidou. porque, cara, tem que usar a rede, não sei o que, tá lá. Eu falei, não. vou Aí deixar. começou do zero. Lista de nomes, plano. E uma das coisas de não querer aparecer era exatamente por causa das dívidas, porque assim, Aham. cara, se eu começar a postar coisa em rede social e tudo, e às vezes não ter ainda a grana pra poder quitar, isso pode me minar, Sim. né, do negócio. Moral da história, os primeiros 8 meses de Doterra, eu fiz sem postar nada em nenhuma rede social. Uau. E eu me tornei Gold, já tava ali com a renda entre... Não, e sua rede social era muito forte pra esse Sim. segmento. Se você E eu não postava postasse... nada. Então, com 8 para 9 meses, eu já tava ganhando ali na casa de 6 a 8 mil reais por mês. Uhum. Já era fundador da Doterra, bati essa meta, sou um dos 30 fundadores da Doterra no Brasil. Que legal. E aí eu nunca esqueço o primeiro post que eu fiz, que foi o seguinte, eu abri uma caixinha de perguntas, Uhum. e a primeira pergunta foi de uma da online, da outra empresa que eu fazia aqui, que fechou, perguntando, né, você tá na Doterra? E eu respondi em silêncio. Eu fiz um vídeo respondendo a caixinha de pergunta do Instagram assim, ó, e postei.
E isso foi, tipo, 2 dias antes de eu ir pra minha segunda viagem da Doterra, Uhum. que foi um cruzeiro na Amazônia. A gente foi conhecer a Copaíba e eu não sabia disso, mas a gente ficou 5 dias dentro da Amazônia, dentro da floresta, sem acesso à internet, sem nada, velho. Não tinha sinal de nada. Então eu fiz isso e fui. Cara, quando eu volto 5 dias depois, minha rede social tava explodida. Pra você ter uma ideia. Isso foi em março. Eu fechei o mês com 33 mil pontos. Em abril, mês seguinte, eu mudei de ranking, eu saí de Gold pra Platinum com 87 mil pontos. Uau. Você imagina, sair de 33 mil pontos Só, seria só 33 com mil essa dólares. caixinha. 33 mil dólares pra galera entender. De movimento no mês. Aham. Março de 2019, pra quase 90 mil dólares Nossa. no mês seguinte, velho. Ali foi a única hora que bateu arrependimento. Falei, putz, podia ter divulgado que eu tava na Doterra antes. Porque eu comecei, muitas dessas mensagens eram, pô, cara, se eu soubesse que tu tava na Doterra, tinha entrado contigo. Sim. Procurei uma pessoa que eu não conhecia porque eu queria muito entrar no negócio. Olha aí. Mas aí não tem problema. Tá tudo certo. Isso foi em abril de 2019. Então, ó, eu soltei em silêncio, em março, no último 5 dias do mês. Abril eu bati Platinum. Em maio eu bati Diamante. Nossa, que legal. Então, assim, cara, foi muito rápido, porque... Diamante quanto que é? Ó, o Gold aqui eu tava ganhando, nesse mês de negócio, deu tipo 8, em março, 8 mil reais, né? Reais. Aí, abril eu bati Platinum, meu bônus foi pra 15 mil. Aham. E aí, no maio, eu bati Diamante, meu bônus foi pra 54 mil. 54 mil reais. Então, tu imagina, 8, 15, 54. Foi tipo assim, brac. Nossa, E aí o negócio começa sensacional. a tomar uma velocidade, até que vem a pandemia. Uhum. Só que como eu já vinha numa pegada muito forte, e eu me posicionei muito rápido, Uhum. né, de entender como as pessoas estavam abertas a uma oportunidade, eu comecei a fazer live, a galera da rede começou a fazer live, eu comecei a perceber o seguinte, poxa, se eu continuar fazendo live, eu vou concorrer com as pessoas da minha equipe, porque as pessoas vão preferir ver a minha live do que a de um downline. Aham. Eu criei um novo sistema, que foi o seguinte, galera, façam as lives, E eu apoio. convide as pessoas para virem para um Zoom comigo. Por que eu fiz isso? Legal, sensacional. Porque as pessoas precisam entender que querem empreender com venda direta, com marketing de relacionamento. Aham. É que no marketing de relacionamento, o nome já diz, relacionamento. Uhum. Então imagina que você tá num aplicativo de encontro. Tá lá, tipo, fazendo lá, deu match. Aí tu marca o encontro com a pessoa. Você vai lá e encontra com essa pessoa. Se a conversa for boa, pô, rio, não sei o quê, você vai querer ter um segundo encontro? Vai. Sim. E se não foi bom, não deu liga? Não vai pro segundo. Só que, mesmo que essa pessoa queira, tipo, mandar mensagem, o que você vai fazer? Ah, não dá, vai inventar um monte de desculpa. Uhum. Ou tu vai bloquear essa pessoa. Marketing de relacionamento é a mesma coisa. Se você consegue fazer uma pessoa ir para um segundo encontro, só vai a um segundo encontro quem tá interessado. Você faz um filtro, né? Então, quando as pessoas iam na live dos meus downlines do Instagram, e ele falava assim, ó, mas amanhã vai ter um bate-papo fechado no Zoom com o nosso, né, Blue Diamond, porque eu bati mais um rank no primeiro mês de pandemia, de lockdown, eu Uhum. mudei mais um rank. Uau. Aí bati Blue Diamond, né, eu já tava há 8, 9 meses como diamante, meu bônus foi pra quase 80 mil, Uau. né, no mês, e aí eu entendi isso, pô, se o cara sai do Instagram e vai para um Zoom, Uhum. eu tô tirando o cara de uma rede social e indo para outra. É, isso é muito poderoso. Só vai se ele estiver interessado. É. Tanto que os cadastros mensais, pra você ter Isso uma foi um ideia, baita insight, hein? Nossa. o janeiro e fevereiro de 2020, eu tinha 3 mil pessoas na rede. E entrava ali uma média de 200, 250 pessoas por mês. Primeiro mês de lockdown, subiu para 345. Segundo mês, já foi para 700 pessoas novas. E aí foi. Peraí, como assim? Peraí, 300 pessoas na rede, você era Blue Não, Diamond? 300 pessoas novas no mês. No mês. Tinha 3 mil pessoas na rede. Ah, 3 mil pessoas, Só ok. que aí começou a fazer assim, primeiro mês de lockdown, 345, depois foi para 700 pessoas novas, depois 900, 1.000, até 2.000 novas pessoas entrando no mês. Uau, Terminei 2020 com 18 mil pessoas na rede. 18. Eu saí de 3 mil em janeiro e fevereiro de 2020 para 18 mil em final de 2020. Meu Deus. E ainda em outubro de 2020, eu bati mais um rank, que foi o Presidential Diamond e zerei o game. Que é o último nível. É o último nível no seu ID Sim, primário. sim. A Doterra, ela permite assim, quero começar tudo de novo. Que é basicamente assim, quero me aposentar. Sim. Fica lá no teu ID de Presidential, ou, pô, ainda tenho energia, quero começar de novo, tu abre um segundo ID. Legal. Começa tudo de novo. Esse segundo ID, quando ele chegar a diamante, por você ter batido diamante 2 vezes, que é o teu ID original e esse, tu deixa de ser Presidential e vira Double Diamond. Que legal, cara. O segundo ID bateu Blue, tu vira Double Blue Diamond.
O segundo ID bateu Presidential, tu vira Double Presidential Diamond. Nossa, que ideia sensacional que ela teve. Aí a Doterra ainda fala assim, pô, ainda tem mais energia? Ou quer se Abre o aposentar? terceiro. Abre o terceiro. Se o terceiro bater diamante, vira triplo Diamond. Se bater Blue, triplo Blue Diamond. Se bater Presidential, triplo Presidential Diamond. Que sensacional. Hoje tem duas triplo Diamond. Uhum. São pessoas que já bateram Presidential no primeiro, Presidential no segundo e são diamantes no terceiro. Quem que são essas pessoas? Uma é uma americana, a Alice, e a outra é a Mayara, é uma brasileira, lá de Goiânia, ex-personal trainer, que é da rede dessa americana. Nossa, ela teve visão, hein, a Mayara, hein? Ela foi uma das que mais rápido se posicionou no mundo digital. Que legal. E isso antes de pandemia, né? Então, que é o que eu falo, né? E a gente vai entrar nesse assunto que Eu vejo muito influencer na Doterra, né, cara? Cara, é porque os influencers já usavam Doterra antes da Doterra estar no Brasil. Sim. Então, quando a Doterra chega no Brasil, essa galera vinha pra cá, levava os produtos. Uhum. Pô, agora tem no Brasil, posso me posicionar. E a Doterra ela tem um programa de embaixador e embaixadora. São pessoas que gostam, que já usam o produto, que tem a ver com a marca. E aí a Doterra faz esse convite, onde essas pessoas recebem, sempre que vai ter algum lançamento, elas recebem primeiro esses produtos, fazem lá os vídeos, os rios. E é uma parceria que eles têm com a Doterra, que a Doterra manda pra eles, eles fazem. Então, por exemplo, você tem Vanessa Camargo, que inclusive faz parte da minha equipe, o Didi, Renato Aragão, Renato Aragão faz? também faz parte da minha equipe como cliente preferencial, ele é esposa, né? Legal. É, Bela Falcone, Bela Falcone. A Bela Falcone era direta do Fabiano. do Fabiano. Então tem montes, Tem né? um monte, né? Alguns desenvolvem negócio, outros não, enfim, Sim, né, sim. faz parte, Eu né? vi aquelas gêmeas do inglês desenvolvendo forte também. Sim, elas fazem. Elas são diretas da Mayara. Da Mayara. Uma Legal. delas mora aqui, inclusive, Sim. em Orlando. Mas e nesse nível que você chegou, que foi o que você zerou o game aí, quanto que já tava o resultado? Aí eu já tava fazendo 350 mil por mês. 350 mil por mês. Morando lá no Brasil. Uau. E a minha ideia de morar nos Estados Unidos começou em 2012. Eu tenho um e-mail trocando com a minha esposa. Esse ano a gente completa 20 anos de casado. Parabéns, Obrigado. uau. E em 2012 a gente conversando por e-mail de vir morar aqui. Uhum. Mas eu sempre tive essa ideia de não vir aqui pra, ficar passando perrengue, aquela coisa toda. De vir Sim. já estruturado, Estruturado. preparado, né? E aí em 2021 tava fechada a fronteira de turista. Eu já tinha visto de turista desde 2005. E abriu de estudante. Aí eu apliquei, passei, 15 dias depois a gente tava morando aqui, fui fazer intercâmbio. Eu, a Thaís, a gente já tinha a Vitória, aí já tinha a Maria Alice, tava com 1 aninho e pouquinho, nossa segunda filha. Só que a gente foi pra Utah, onde é a sede da Doterra. Uhum. E aí ficamos o segundo semestre de 2021 morando lá. O que aconteceu? Nesse período, saiu 2 novos diamantes da minha equipe, um novo Blue Diamond, e meu faturamento aumentou em 1 milhão. 1 milhão por mês? Eu Uau. morando em Utah. Foi o primeiro clique que me deu o seguinte, cara, peraí, Eu saí e o negócio aumentou desse jeito. esse negócio funciona online. Aham. Porque eu venho de uma época que pra eu construir, eu fazia rodando, Braçal. viajando. Aham. Você Eu me lembro de conheceu você, braçal. 25 dias do mês rodando. Velho. Tanto Aham. que eu só não conheço Roraima. Ainda não tive o privilégio de ir em Roraima. Nossa. Todos os outros estados eu já fiz evento. Até no Acre. Acre. Inclusive um casal de amigos, né, que é o Josué e a esposa dele, tiveram aqui mês passado, que foram meus downlines, meus diretos, do Acre, né? Olha. A gente encontrou aqui, saiu pra lanchar e tudo. Então, foi o primeiro clique. Aí, beleza, meu objetivo era um semestre. Quando foi no final do ano, eu voltei. A gente veio, passou um semestre, fui reconhecido internacionalmente como Presidential Diamond na Convenção Internacional da Doterra, Que top. que acontece todo ano em setembro em Utah. Volto pro Brasil, 2022. E aí, assim, pra quem já veio aqui, passa um período pra tu se readaptar. É desafiador. E aquilo eu falei, cara, não quero mais ficar aqui, né? Não por não gostar do Brasil e tudo, mas... É porque é muito cara, diferente, mas você acabou. Lá é melhor. Tipo assim, simplesmente é isso, lá é melhor. Quando foi em 2023, falei, amor, vamos de vez? Só que em vez de ir pra Utah, que a gente chegou a pegar outono e a virada do outono pro inverno. Cara, no outono lá já tava menos 7 graus. Utah no inverno chega, sei lá, menos 20. Sim. Eu falei, pô, 5 meses no ano de neve. Eu falei, vamos pra Orlando. E o Fabiano botando pilha, né? Já tava aqui há alguns anos, né? Aham. Vem pra Orlando, não sei o quê. Cara, organizamos, montei a estrutura, vi a questão do processo do Green Card. Pum, viemos embora. Chegamos aqui dia 4 de dezembro de 2023. E aí minha cabeça naquela época foi, eu vou tirar os primeiros 6 meses de 2024, de janeiro a junho, Uhum. para descobrir alguma ferramenta online, alguma coisa que eu possa aplicar no meu negócio da Doterra e fazer ele expandir. Por quê? Porque aí eu montei o planejamento que eu fiz agora, de abrir o segundo ID, Uhum. né?
Pô, agora eu vou buscar os próximos ranks, né? Começar do zero de novo, já tem o outro pronto e vamos pra cima. E, cara, foram 6 meses buscando. Numa dessa, num churrasco na casa de um casal de amigos daqui de Orlando, né? A Tati e o Rodrigo. Ela me compartilha uma ferramenta online. Eu falei, cara, é isso. Que ferramenta? Cara, é um negócio aqui que é uma febre aqui, chamado DAA, que é o Digital Health Academy, Uhum. que foi criado com tudo que você precisa sobre marketing digital. Uhum. Tudo mesmo. Você quer aprender sobre ManyChat, ChatGPT, gestão de tráfego, PLR, afiliado, seu curso, e-book, Instagram, Mentoria. Faceless, mentoria, Pinterest, TikTok, Canva, CapCut. Uau. Hoje, só um curso de ManyChat custa R$3.000. É. Se tu for pegar tudo isso que tu tem lá e for fazer separado, cara, vai gastar muito dinheiro. E lá, o que me chamou a atenção quando eu comprei o direito autoral da ferramenta e comecei a estudar. Fiquei junho, julho e agosto só estudando isso. As aulas são de 3 a 5 minutos. Então não tem encheção de linguiça. Microaula direto ao ponto. Direto ao ponto. Ah, como é que eu abro uma conta no PayPal? Cara, pum, pum, pum. Como é que eu crio meu site? 5 minutos tu cria teu site. Tutorial. Tudo. Ah, como é que eu faço o meu e-book? Meu irmão, tudo pronto, não sei o que, no Canva, as artes, tu só bate. Cara, é muito prático. Então tu vai... Você já fez a inteligência artificial, o e-book? Fiz. No Gama? No Gama. Gama App. É assim, ó, puf. Que tá à venda, inclusive, no meu Instagram. Legal, legal. Que foi de teste, eu fiz o seguinte. Botei lá no ChatGPT quais eram as maiores dores de alguém que hoje quer empreender com multinível. Uhum. O ChatGPT me deu 7. Como eu tenho 24 anos de experiência, eu peguei os 7 pontos e escrevi. Isso aí fui eu que Você fiz, escreveu. cada um dos 7. Legal. Fui pro Gama e falei o seguinte. Criei as imagens, Uhum. o título, e o Gama já fez pra mim ele em formato de PDF e site. Sim. Hospedei no Biacons, que é uma das coisas que você aprende a usar com essa plataforma, Uhum. e hospedei na minha bio. Então eu tenho ele em dólar e em reais. Botei um preço simbólico só pra R$14,97. R$14,97. As Uhum. pessoas querem comprar no Brasil, $3,97 em dólar. Por exemplo, tu quer empreender no multinível? Já saiba antes de entrar, por exemplo, quais são hoje os 7 problemas que as pessoas têm, Uhum. né? As dificuldades, né, de ego, de experiência, que você já se blinda, porque você vai passar por isso, só que quando você passa por algo que você tem consciência, tu consegue tomar uma ação. Quando você passa por algo que você ainda não tem consciência, você vai ainda aprender sobre aquilo, tu vai quebrar a cara, para depois desenvolver a experiência. Legal. Se tu sabe que, por exemplo, uma das 7 dores é o ego, porque as pessoas começam a prosperar, a terem resultado financeiro, a estarem no palco, e elas não sabem lidar com isso, então muita gente passa por esse problema. Cara, se você já sabe que vai ter problema com o ego se você tiver sucesso, só que antes de ter você começa a trabalhar isso, Uhum. para quando chegar lá você não destruir o teu negócio, cara, um e-book desse tá de graça. De graça. De graça. É como se o cara evitasse 24 anos de experiência, né? Que Exato. ele não precisar errar nos mesmos Só erros. que me economizou muito tempo, porque eu só Demais. tive que desenvolver os tópicos. Sensacional. Né? E automaticamente você acaba treinando o teu time que tá chegando. E o que já tava. Não, sensacional a ideia. E aí, beleza, foi julho, né? Junho, julho e agosto. Ok. De estudo. Uhum. Porque quando eu comprei a plataforma, tinha um módulo. Tá. Mais ou menos 80 aulas. Hoje tem 4 módulos. Hoje já tem módulo de UGC, já tem de Hotmart, que eles já começaram a ver que tem brasileiros começando a usar, então já ensinando lá. Que legal. A grande sacada é que você compra o direito autoral, só que ele já vem em inglês, português, espanhol, italiano, francês e alemão. Uau, que legal essa plataforma. Não conhecia, não. E uma das outras sacadas é que não é dublado nem legendado. Os criadores pegaram, por exemplo, uma influencer brasileira e ela gravou tudo em português. Ok. Então tu não fica naqueles termos de tipo, não sei o quê. Ela é uma pessoa que já ganhou muito dinheiro com essa parada, né? Mais de $500 mil, e ela tem propriedade e ela faz as aulas que são em inglês. Se tu quiser treinar outro idioma, tá lá já tudo disponível. Legal. Então, cara, mesmo antes de terminar, você já consegue ir colocando em prática. Aí eu comecei, e aqui vai uma dica de milhões, tá? Comecei a colocar em prática. Eu estudei junho, julho e agosto. Quando foi setembro, outubro e novembro, comecei a colocar em prática nas minhas redes sociais. Uhum. Ainda não conectado ao Doterra. Tá. Queria fazer testes. Tá. Cara, desbloqueei o meu Threads e o meu Instagram para monetização. Top. E tem muita gente que hoje tem a rede Instagram e Threads desbloqueada para ganhar dinheiro e não sabe. É só um botãozinho lá que tu precisa ativar. Uhum. Cara, comecei a ganhar $500 por mês, até $500 por mês com Threads e até $15 mil por mês com o Instagram. Caraca. E aí, né, vamos dizer assim, a dica de ouro hoje aqui pra galera. O Threads, ele te paga por uma quantidade fixa de publicação. Uhum. Só que tem um detalhe. O Threads, ele só monetiza quem tem conta
nos Estados Unidos. Então, pra galera que tá assistindo aqui, a maior parte deve A maior morar parte aqui. daqui. E na Coreia do Sul. Nossa. Não sei por quê. Mas só esses 2 países. Nem Canadá. E ele te monetiza o seguinte. Você precisa cumprir primeiro 5 publicações Uhum. que alcance 750 visualizações cada uma. Você desbloqueia $75. Aí ele desbloqueia o segundo nível de bonificação. Mais 5. Vai mais $65, vai para 140. Fechei os 2 blocos de 5. O terceiro nível são 10 publicações. De 750 visualizações cada uma. Uhum. Aí você sai de 140 para 225. Aí ele desbloqueia o quarto nível de bônus. Que agora você tem que fazer 15. Uhum. Aí sai de 225 para 350. E aí ele desbloqueia o último nível, que é 25 publicações, pra você chegar a $500. Nossa, que E top. esse bônus, ele é mensal. Uhum. Então você tem basicamente 30 dias para fazer. O que eu descobri? Né? Que eu vou dar aqui, cara. Eu gastei o dinheiro para ter a ferramenta para poder aprender e vou dar de graça pro pessoal. O que funciona hoje no Threads? Texto motivacional, Uhum. bíblico e luto. Só essas 3 coisas. Não vou falar de luto. Luto é aquela fotinha de Sim, sim. nasceu e morreu, né? Cara, vou falar de Deus e vou falar sobre princípios bíblicos no business. Legal. O que faz isso pipocar? Uma imagem sua por inteligência artificial. Top. Então, eu fiz o teste. Uhum. Soltar uma imagem minha com texto, o mesmo texto com uma imagem minha de inteligência artificial. Soltar as duas ao mesmo tempo. A minha imagem com o texto deu 23 curtidas. Que é muito no Threads. Porque Uhum. a galera posta lá pra ter uma curtida, 2. Isso mesmo. E o mesmo texto, tipo, 30 segundos depois, com a minha imagem, dá 300, 400, Caraca. 1.500 curtidas. Mas é uma imagem, por exemplo, Midjourney ou outro IA? Cara, eu uso Midjourney e tem outras 3 que eu uso também. Ideogram. Isso, e tem umas que são pagas, outras gratuitas. Sim. Sempre com, por exemplo, tem uma que você, por exemplo, ela é paga, mas ele te dá de teste, ele pede pra você selecionar as 20 fotos suas da galeria, Uhum. né? Pode ser com óculos ou sem óculos, mas não óculos escuro, Uhum. pra poder ver o olho. E aí você escolhe qual tipo de fundo. Eu quero um fundo de business, um fundo, sei lá, de terno com castelo, Que legal. um fundo de lifestyle, de navio, de Uhum. não sei o quê. Aí ele seleciona, fica muito próximo da tua imagem, porque é a tua foto, Sim, sim. né? E você vai soltando. Aí qual foi a estratégia que eu fiz quando eu vi que essas 3 coisas soltavam? Cara, preciso bater rápido as primeiras metas. Se tu perder muito tempo no 5, depois 5, na última, que é 25, vai demorar. Então, eu comecei a soltar de 3 a 5 publicações por dia, Legal. com uma regra. Que eu percebi, você vai olhando a métrica do sistema. Quando uma publicação sua, nas primeiras 3 horas, bate já 500 e poucas visualizações, pode soltar a segunda, porque essa vai bater mais de 750. Que legal. Então eu ficava monitorando. Então, por exemplo, meu Threads hoje tem mais de 500 mil interações e visualizações com menos de 10 mil seguidores. Uau. E esses menos de 10 mil seguidores, é engraçado, não são os mesmos do Instagram. A galera do Instagram não me segue no Threads, É outro público. é outro público. Que E aí eu tenho interessante. mais quase 15 mil no Instagram. Aí no Instagram, a monetização é muito maior, ou seja, até $15 mil, só que ele só te monetiza por publicação e por reels. Uhum. Não te monetiza por stories. E aí eu comecei a fazer, desse mês agora, ele já não tá me monetizando pelo reels, só pelas publicações. E aí porque aí ele monetiza o seguinte, $0,01 em média para cada 100, 150 visualizações. E aí você pegou e pivotou essa experiência toda e trouxe pro Doterra. Aí eu fiquei, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, fazendo essa aplicação. Eu comecei ano passado a praticar um novo esporte, estava com 102 quilos. E aí, porra, pescoço grande, pá, dor no joelho, dormindo de madrugada, malzão, sem muita rotina aqui. Sim. Minha esposa, vamos fazer um esporte junto? Bora. Qual? Beach tênis. Aí começamos no beach tênis. A Doterra, ela tem um programa nutricional aqui no Brasil, chama Meta Power, uma linha sensacional, Legal. que te ajuda na parte de suporte para ansiedade, para colágeno, né, whey protein, tudo. Aí eu montei um programa, montei uma academia em casa, Uhum. comecei a fazer a musculação todo dia de manhã e a treinar 3 vezes na semana à noite o beach tênis. Que legal. Comecei a dormir melhor, mais cedo. Em vez de Uhum. dormir 3 horas da manhã, comecei a dormir 10 horas, 9h30. Top. Né? Porque aí você começa a praticar o esporte, tem que acordar cedo. Comecei a fazer pelo menos 5 vezes na semana, 4 a 5 vezes, ao invés de comer um hambúrguer ou jantar, tomar o whey protein da Doterra, que é delicioso, de baunilha. Legal, quero experimentar. E show de bola. Bem prático de fazer. Compra ali no Costco morango orgânico, aquela coisa toda, bata ali com fruta, né? Um leite vegetal. Cara, a Thaís reduziu 14 quilos, eu reduzi 20, né? Uau, De parabéns. abril do ano passado até dezembro. E aí eu comecei a postar isso
no meu Instagram, a Doterra, que eu já posto há muitos anos. E aí, o Instagram, o Meta, começou a me pagar pra eu falar de beach tênis, falar de Doterra e da minha rotina diária, Nossa, que sensacional. né? E hoje, muitos amigos que eu encontro aqui, às vezes eu pego, por exemplo, teu Instagram agora, abre aí. Cara, 3 cliquinhos que já desbloqueei. Teve uma amiga hoje que me mandou, vou até postar isso no meu Instagram, que ela já tinha quase $400 pra Nossa. receber. Ela não sabia porque tem um detalhe. O Meta não te avisa. Sim. Ele não te manda nenhum e-mail, nenhuma mensagem na tua rede social se você está apto a monetizar Uhum. ou se você já monetizou, velho. E já tá lá o dinheiro. É. Nossa. E ela não sabia que tava lá quase $400 disponível pra ela sacar, velho. Aí mandou Meu mensagem hoje Deus. agradecendo, pá. E muitos amigos, principalmente que estão aqui na América, Uhum. que compartilham a sua rotina, não sabem que poderiam estar recebendo do Meta, porque só de você já ter a conta aqui, você já tem um requisito. Não quer dizer que vá ser monetizado, porque o próprio Instagram ele diz o seguinte, que ele escolhe aleatoriamente. Sim. Mas, pô, se tu já tem conta aqui do Instagram, teu celular tá lá, do número americano, cara, você poderia estar hoje ganhando, pô, que fosse $500. Uhum. Já é dinheiro. Já claro que é. E do Instagram você tem essa possibilidade de chegar até $15 mil por mês. Eu Sensacional. comecei com eles me liberando bônus por estação, e aí virou mensal, velho. Então, se a gente parar pra pensar, pô, um Threads, 12 meses no ano, são $6 mil. $6 mil. Se botar isso em reais, é quase R$40 mil. É. Pra tu postar, O que você já faz, o que você já deveria fazer só pra divulgar o teu se business. for o Instagram, que é 15 mil, Uhum. botar isso um ciclo de um ano, é quase $1 milhão, velho. Sensacional. Aí, beleza. Aí, quando foi em janeiro agora, eu falei... Dezembro, na verdade, eu comecei a ajustar de como fazer isso no meu business da Doterra. Uhum. Porque o que eu percebi do multinível de 2020 pra cá? Houve uma caída. Uhum. Por quê? As pessoas não entendem. Doterra, Rinode, Herbalife, Amway, né, Forever Living, For Life. Todas essas empresas, qual é a função delas? Ter produtos de qualidade, uma boa estrutura, Uhum. para que os consultores possam compartilhar os seus produtos. Representar os produtos. Ser o representante. Nenhuma dessas empresas faz a parte comercial. As empresas, elas não vendem. Uhum. Quem vende, São os consultores. ponto. Se o consultor para no tempo, ele deixa de ser atrativo para o mercado. Exato. Então, os potenciais consultores, não consumidores, olham e falam assim, não quero me conectar ao negócio. Eu quero até usar o produto, mas eu não quero me conectar ao negócio. Por quê? Porque, cara, não tô vendo a atratividade. Porque o produto da Herbalife nesses últimos anos piorou? Não, melhorou. Da Doterra? Melhorou. Da Amway? Também. Da Rinode? Uhum. De todos eles foi evoluindo. Por que cai? Porque o consultor não entendeu. Ele deixou de ser atrativo para o mercado. Sim. E hoje, se você não entender que o digital precisa estar presente dentro do teu negócio de multinível, você não vai ser mais atrativo. Perfeito. As pessoas não querem mais esse negócio de ficar fazendo reunião em casa, 20 dias no mês viajando, né, fazendo degustaçãozinha. Isso não funciona mais? Funciona, só que você não escala. Não escala na mesma medida, né? Porque Por acelera quê? muito o digital. Por quê? Porque em 2020 as pessoas descobriram que não tinha só o multinível para empreender. Uhum. As pessoas ficaram quase um ano dentro de casa e descobriram que tinha corte de vídeo no YouTube, Uhum. PLR, afiliado, e-book, tigrinho, pet. Cara, eu posso listar aqui 20 formas de você ganhar dinheiro a partir da sua casa. O multinível virou mais uma. Exato. Então eu pensei, como eu posso voltar a ser atrativo, como eu posso tornar o mercado, de novo, porque essa ferramenta, eu posso aplicar ela em qualquer business. Sim. Sou dono de uma clínica de odontologia. Se tu entender os princípios ali e colocar em prática, funciona. Sou personal trainer, isso funciona. Por quê? Porque ao invés de você ter que pagar alguém, um gestor, um social media, não sei o quê, cara, ele te ensina tudo num custo muito barato, que $500 tu tem acesso à plataforma, paga uma única vez. Uhum. Cara, tu já tem tudo que você pode usar para aplicar no teu business. Sensacional. Só que eu falo assim, Rodrigo, então vai acabar com o social media e o gestor de tráfego? Não. Só que hoje, se eu quiser contratar um social media, um gestor de tráfego, eu sei o que pedir. E esse é um grande problema que as pessoas têm. O cara quer melhorar a rede social dele, quer começar a ter lead, mas ele não entende nada de ferramentas digitais. E nem tá disposto a aprender. Aí ele contrata um gestor, ele fala assim, não funciona. O lead não é qualificado. Cara, ele não sabe nada, velho. Ele não sabe nem mensurar se o que o profissional que ele contratou tá fazendo um serviço de qualidade ou não. Uhum. Porque ele não entende. Não, e na maioria das vezes, a questão do problema do gestor, porque eu tive agência aqui, né, e inclusive eu comecei a atender pessoas locais aqui nos Estados Unidos, a maioria das vezes é a pessoa que recebe o lead, não é nem o gestor. O gestor gera o lead chega e fala, tá desqualificado. Será que tá desqualificado? Ou a pessoa que não tá sabendo atender Porque ela não direito? sabe como eu falo com esse lead. Exato. Não é só... As pessoas têm um negócio que é assim, eu pago, chega aqui... Ele acha que o lead já chega o seguinte, como eu compro. Uhum. Ele não quer nem fazer isso, mas, cara, precisa ser fator. Nessa ferramenta ensina até isso. Olha que Como legal. é que eu converso, né? Que sensacional. Como é que eu faço, por exemplo, que é o que eu fiz hoje, o meu direct, virar uma máquina de vendas. Porque as pessoas hoje estão compartilhando e ninguém manda um direct. Uhum. Ninguém comenta, ninguém interage. Então, cara, como eu faço para as pessoas irem pro meu direct?
pra virar vendas. Aí comecei a fazer esses testes. Faço um stories de 24 horas. Aquilo triplica, quintuplica a tua quantidade de visualizações. Se você tiver com visualização muito baixa. Uma dica bem simples. Você apaga todos os seus stories, solta o primeiro stories do dia, uma foto, sem GIF e sem música. Chama stories de 24 horas. Deixa por 24 horas. Porque toda vez que você solta uma foto que não tem animação, nem música, quando a pessoa abre, ele já bate o tempo total de meta que o algoritmo lê. Quando você põe um GIF ou põe uma música, ele meio que aquela foto vira um vídeo. E aí ele precisa cumprir um período de tempo que se a pessoa não ficar naquilo pelo menos 33% do tempo daquele vídeo, o Instagram para de entregar o teu stories. Para de entregar o teu Nossa, olha Reels. que dica, meu Deus. Entendeu? Então se você, eu tô com baixa visualização, você quer dar uma aumentada, solta o stories de 24 horas. Meu Deus. Só que aí tu não solta um stories, pra quem já entende, vou soltar um stories que eu escrevi lá, bom dia. Não, tudo tem que ter um porquê. Tem que fazer um O teu storytelling. sucesso, ele tem que ser intencional. Isso. Qual foi o primeiro stories que eu soltei quando comecei a fazer isso? Eu peguei uma foto minha, sabe o lixo que a gente põe na garagem? Sim. Botei meu celular ali, botei um casaco aqui, minha garagem aberta, tirei uma foto. E aí botei o seguinte, o que você ganha por trabalhar comigo? Chegar ao topo do plano de carreira de uma empresa de vendas diretas, aprende sobre ChatGPT, Canva, CapCut, YouTube, Pinterest, TikTok, e botei isso escrito, em foto. Salvei. Soltei essa imagem por 24 horas. Quintuplicou a quantidade de visualizações e as pessoas começaram a mandar, cara, como é que eu trabalho contigo para aprender sobre tudo isso? A pessoa quer trabalhar contigo para aprender aquela... Nossa, que ideia, genial. Aí, no dia seguinte, vamos fazer pipocar mais uma vez? Soltei de novo, deixei 3 horas. Você deixa só a foto? Só a foto. As primeiras 24 horas. Legal. Não posta mais nada. Tá. Só que no segundo dia, o que você faz? A foto, ela sempre traz mais visualizações, porque quando você solta uma foto que não tem animação, não tem nada, o Instagram, o algoritmo do Instagram, ele já, quando alguém abre, ele já bate a meta de tempo. Então ele entrega muito, porque Perfeito. quando você solta um vídeo, alguma coisa, Se a pessoa caindo. pular, ela já tá vai reduzindo. caindo. Isso. Então eu soltei a primeira foto, essa de novo, e aí eu soltei a segunda foto, que foi o seguinte, você já fez parte da Doterra? Porque tem muita gente que parou ao longo desses 6 anos. Depois de 24 horas. Eu apaguei, Pagou aquela. e aí eu vou explicar por que apagar, soltei de novo, Tá. aí deixei 3 horas, que ele já pipocando, aí soltei a segunda foto depois de 3 horas, do mesmo jeito, outra foto com outro texto que era o seguinte. Apagou a segunda de novo. Não, aí eu deixei a primeira, Deixou a primeira. que já foi no dia seguinte, e soltei a segunda, Ok. depois de 3 horas, pra fazer conexão com a primeira. Primeira, aham. Que foi, você já trabalhou com a Doterra? Parou em algum momento, desistiu? Né? Eu tenho uma oportunidade pra você. O cara acabou de ver o meu stories aqui de tudo que ele ganha pra trabalhar comigo. Ok. Aí eu vou ver, lógico, o cara precisa, por exemplo, se ele tiver um ranking até Premier, cumprir 6 meses de inatividade. Se ele tem de Silver acima, ele precisa cumprir 1 ano. Cumpriu Ok. isso tudo, ele tem direito, dentro das regras da Doterra, de escolher um novo patrocinador, um novo cadastrador. Legal. Tranquilo. Aí esperei mais umas 2 horinhas aqui, soltei um terceiro. Aí o terceiro já foi mandando a pessoa pro meu direct, que é o CTA, que é o Click to Action. Sim, você Então tá. sempre você tem que entender o seguinte, em algum momento, aquilo que você faz, precisa mandar a pessoa pro teu direct. Perfeito. E aí o negócio começou, em janeiro agora, usando essa estrutura, o que eu fiz? Eu montei uma estrutura que, hoje a pessoa para se conectar comigo, quando ela paga o cadastro dela, na Doterra, ela já recebe o DAA. Já forneço. E aí eu tenho 2 bônus nessa brincadeira. O bônus da revenda, do DAA, e o bônus de indicação, de 20% da Doterra. Então eu fiz o mesmo negócio que a Doterra, me criar múltiplas fontes de renda. Perfeito. Porque a partir da Doterra, eu tenho 2 caminhos. Eu tenho um multinível e eu tenho aromaterapia. Soltei um e-book sobre multinível, para ensinar as pessoas. Então do mesmo negócio, mais uma fonte de renda. Agora fiz um de aromaterapia, que eu vou lançar. Então eu não precisei parar o meu business da Doterra para botar o Você usa a marketing mesma digital. rede. Então esse de AA me criou as possibilidades de gerar hoje novas fontes de renda. Quero vender difusor. Eu posso vender difusor por PLR. Sim. Tem a ver com o meu business da Doterra? Sim. Tem. Porque atende a aromaterapia. Eu posso vender os acessórios, os frasquinhos que as pessoas usam para demonstração. Só essa brincadeira aqui me dá 5 fontes de renda do mesmo business que é o da Doterra. Porque você tem o que é mais importante, que é a rede ali. E isso me trouxe, de novo, aquela energia, tipo, como se eu tivesse acabado de me cadastrar na Doterra. Que sensacional. Caraca, velho. Abri o segundo ID porque, pô, me deu uma nova projeção de, tipo assim, vou sair da aposentadoria pra começar do zero e fazer. Uma galera que eu sei que gosta de digital, mas que não tava se encaixando mais no multinível, porque, pô, não tem mais saco pra ficar fazendo. Cara, essa parada aqui vai pipocar. E isso, muita gente não sabe e ainda não chegou no Brasil. Então Nossa, você ainda tem a vantagem de ser
pioneiro nisso. É, de, e é, pô, e é levar uma totalmente nova ferramenta. disruptivo. Você disruptou o mercado em relação a isso que você tá fazendo agora. Então é isso. Então, cara, eu tô muito animado com esse ano de 2025, com essa Uau. possibilidade. Hoje eu tenho rede em 50 países, então também, querendo ou não, já tem um amplo mercado. E como tem E esse segundo ED 6 já idiomas... tá chegando? Já manja? Tá? Não, abri agora, em janeiro. Você abriu agora em janeiro. Pra começar de novo, né? De Vamos novo, dizer assim. sim. Só que você não começa zerado, né? Porque o outro já tá. Você já né? tem. E aí, esse resultado só da Doterra, hoje chega em quanto já? Cara, hoje eu já fiz quase 9 milhões de reais com a Doterra. Uau, que sensacional. E tá quantas pessoas na rede hoje? Cara, hoje que estão na rede, porque entra e sai, Entra e né? sai, sim. Mais de 60 mil. Uau, É. meu Deus. É mais que a cidade que eu cresci. Cara, quando eu tava com 30 mil, Aham, eu botei no Google o seguinte: o que significa ter 30 mil pessoas na rede? aham, Aí mostrou o Carnaval de Salvador, tipo, a galera na rua, assim. aham. Eu falei, isso que é 30 mil, tipo, estádio Isso de que é 30 futebol, de mil. não sei o quê. Que a gente não consegue tangibilizar, Não né, tem quando como, vê né? lá os números, né? É. A minha cidade, eu fui recentemente pra lá, saiu meu green card, graças a Deus. Aí eu fui pra lá, né, no Brasil, e fui na cidade, na casa da minha mãe, mora lá até hoje, na cidade dela. E eu cresci até meus 18 anos. Aí eu fui pesquisar. Na época eu morava, tinha 45 mil habitantes. Aí eu fui lá, pesquisei, né, quantos habitantes deve ter hoje? Será que tem 100? Aí pesquisei, tem os mesmos 45. Ou seja, a galera cresce, Envelhecendo, vai embora, embora. envelhece, morre, não sei o que acontece. Mesmo Tendência é depois começar a diminuir, Ou né? seja, você tem no tua rede mais do que a cidade que eu cresci, cara. Que sensacional, sensacional. Então, Parabéns, velho, valeu, parabéns. obrigado. Então Parabéns. foi isso, e assim, tô bem animado com isso. Isso me dá, o digital te dá liberdade, né, de Sim, de todos os sentidos. poder empreender, de poder, pô, leve e busco minhas filhas todo dia no Aham. colégio. Hoje não, porque nós estamos aqui batendo um papo, então minha esposa ficou. Legal. Aí agora a gente, pra poder evoluir, acabei achando o esporte do beach tênis um negócio, pô, sensacional, a tal ponto que eu estou competindo. Tá competindo agora? Hoje, Uau. inclusive, tô fechando meu primeiro patrocínio. Ontem a gente teve uma reunião, que é a Moves Lab. É uma indústria do sul do Brasil Uhum. que produz suplementos. Creatina, proteína, própolis, Legal. whey protein, tudo que você imaginar, né? E eles conseguiram a aprovação do FDA das fórmulas aqui. Então, eles hoje podem tanto produzir aqui, Uhum. quanto produzir no Brasil para empresas americanas que querem trazer o produto de lá para cá, porque isso é mais barato produzir lá do que produzir aqui. Sim. Né? E eles também fazem por private label. E eles queriam um rosto aqui para poder começar a divulgar, me procuraram e a gente, né, ontem, Cara, uma sensacional. das sócias veio para cá e a gente sentou ontem e tudo. Eu até convidei ela para vir aqui hoje, talvez esteja aí fora, Legal. que a gente entrou aqui e não vi. E ela vai estar comigo nos torneios agora, né? Eu tenho rodado para jogar os torneios aqui de beach tennis, então mandamos agora fazer os uniformes e tudo. E essa marca vai entrar agora aqui, Moves Lab, uma marca brasileira com aprovação do FDA. Eles têm hoje aí mais de 100 fórmulas aprovadas aqui. Então, em breve a galera vai estar vendo aqui também. Que top. E aí vai patrocinar você no campeonato de beach tênis. E aí eu fechei uma Agora, outra coisa com eles, né? Tá Porque torcendo aí pra você. o empreendedor tá sempre buscando de também ter essa representação aqui. Além do legal. patrocínio, né? Tá responsável aqui para ajudá-los nessa parte comercial, né? De importação, exportação Sim, também. sim, com certeza. Nossa, incrível. Incrível mesmo. Nossa, demais. Eu ficaria, eu acho que o dia inteiro conversando Sim. com você aqui. A gente tem Foi história bom que a gente demais. nem conseguiu chegar num terço da quantidade de história. Pulamos uma boa fase que eu já conheço da tua história, né? Que eu participei, Sim. vi, acompanhei. E, cara, eu sempre te admirei, assim, sabe? Um cara de muito sucesso. Acho que aquela vez que a gente se conectou e trabalhamos juntos, inclusive. Lembra que naquela época eu fazia entrevista? Eu fiz entrevista com um americano sem saber falar inglês. É o que eu te falo, tu tava à frente do tempo, né? Porque você não tinha os recursos que você tinha hoje. Não, E assim, a o gente celular, eu na acho que era verdade, o a parceria, Motorola. nossa parceria acabou porque a empresa fechou. Porque a empresa fechou. Porque, cara, foi um negócio que eu adorava Eu fazer. Acho que achei tu também, muito né? legal, Aquela ideia achei muito era legal. muito sensacional, né? Diferente, tudo diferente Ah. era, né? Aquele plano, você sabe de quem eles copiaram? Que Ah. aquela empresa é de 2000 e a gente trabalhou em 2014 para... Não, 2014 para 2015. Aham. Aquela empresa copiou o plano da Doterra. Ah. A Doterra foi fundada em 2008. Tu lembra que você com Dos três lá, o poder dos 3 três. você ficava ativo, Aham, e depois tinha um poder de 3 que sim. você ganhava 1.200 e pouco, não É sei o isso quê. aí. É o poder de 3 da O Doterra. poder de três da Doterra. Eles- Depois, lá na frente, quando eu Sim. fui ver o plano da Doterra, eu vi isso aí. A Whey Capital, acho que ela surgiu em 2012. Uhum. E essa forma da Doterra do poder de 3, muitas empresas aqui copiaram, né? Esse Sim. modelo. Até algumas empresas como Rinodei, tu tentou colocar isso no plano de carreira deles e tudo, mas é o que eu falo. Você pegar um bônus isolado e colocar numa empresa que já tá rodando, é difícil. É diferente. fazer a conta é fechar. diferente. O da Doterra, por que ele funciona? Porque a empresa foi criada Em cima daquilo. em cima daquilo. A cultura da empresa, o método da empresa já era aquilo, né? Não era tipo assim, é isso que tá funcionando. Não é isso. É todo um conceito, é toda uma parada. E ela vem agora É incrível. evoluindo bastante no Brasil, que tá com fábrica própria. Uhum. 7 lojas, Uhum. é um conceito que eles têm, que são as casas Doterra. E, cara, entrou muito forte na linha de suplementação, aonde dentro da fórmula você tem
os óleos essenciais. Nossa, Então, pô, incrível. sensacional. Incrível. Só acho que a gente vai ter que fazer mais episódios. Bora? Vamos fazer Tô mais sempre vezes. aberto. Só Galera, convidar. se vocês gostaram aí desse podcast, comenta aí, eu quero o segundo, eu quero o terceiro, quero saber mais histórias de vocês, quero mais dicas como essa que ele deu aqui no final agora pra mim sacar aí $500 do meu Instagram ou ganhar $15.000 como ele já tá ganhando aqui no Instagram dele ou no Threads. Então eu quero que vocês comentem aí. E Seixas, eu queria te pedir uma mensagem. Sempre no final a gente pede pra você enviar uma mensagem pro pessoal. Que mensagem você deixaria se todo mundo na Terra, na face da Terra fosse ver? Eu sei que hoje você tem 60 mil pessoas hoje que te ouvem, que te escutam no teu time, que são treinados, tem você como mentor, mas se fosse todo mundo da Terra for ver essa tua mensagem, que mensagem você deixaria pra essa galera? Cara, tem uma frase que o pessoal gosta muito da doTERRA. Inclusive, num dos eventos que a gente fez, que foi uma viagem de Blue Diamonds acima, eles pegaram, na época, os Presidential Diamonds, e a gente foi fazendo uma trilha em Canela. Uhum. E nós fomos o primeiro grupo a ser liberado a fazer isso, que foi ali em 2021, um pouco antes daquela finalzinho de pandemia, que era o seguinte, em Canela, você já viu que tem uma cascata? Que você tem um mirante, você olha lá em cima? Tem uma trilha agora que você faz por baixo, tu sai no pé de uma cachoeira. E a gente foi fazendo essa trilha e tinha as nossas frases lá, que mais marcam. Que Até a hora que você legal. subia um morrinho, aí tinha um cara tocando violino, Uau. aquela cachoeira batendo nas pedras, reluzindo o arco-íris. Cara, foi um negócio assim, surreal. Meu Deus. E tu vendo lá de baixo. E a minha frase, o pessoal curte muito na doTERRA, que é, jamais confunda leveza com moleza. Uau. Então, você pode ser leve naquilo que você faz, mas jamais permita que isso te deixe mole, desatento, desconexo do propósito que você quer, né? Dos seus objetivos, das suas realizações. Uau, que frase top, não é à toa que o pessoal gosta bastante, né? Bom demais. Cara, sensacional, amei mesmo, eu quero mais episódios, vamos ver aí sua Fechou. agenda, né? Você agora vai ser campeão de beach tênis, né? Já tem... Estamos melhorando, tem estamos evoluindo, né? tem Tem 10 bastante meses, né, gente. que a gente começou. Que legal, eu nunca joguei, sabia? Cara, eu te recomendo, é um esporte que me abriu novos negócios, porque a comunidade, basicamente 95% de brasileiros empreendedores, Sim. né? Então, me Eu ajudou. tenho um amigo que patrocina, eu vou ver se eu te apresento ele. Ele tem um negócio de água alcalina. Ele já... Eu não vou lembrar agora o nome, mas ele teve num dos torneios que eu participei ano passado. Eu acho que sim, ele sempre tá lá, com filtro, tudo. Sim. É um brother meu, é legal, Ele é cara. parceirão inclusive do torneio que eu vou disputar esse final de semana, que é do Thiago, que é Legal. em Tavares. Geralmente os torneios são sexta, sábado e domingo, assim. Você tem lá 200, 300 atletas participando. É bem legal. Quero ir, mano. Depois você fala como é que vai ser, que eu vou lá te ver se Fechou. jogar. Eu vou jogar domingo, 2 categorias. Bora lá. Então é isso, pessoal. Comenta, compartilha, clica se você gostou. Se você não gostou, que eu acho que é muito difícil você não ter gostado dessa entrevista, clica aí também, mas faz alguma coisa, entendeu? E espalha essa mensagem, manda essa mensagem para mais gente, porque tem muitas dicas aqui que pode ajudar muitas pessoas, né? Várias, inúmeras. Eu mesmo aprendi um monte de coisa aqui que eu vou aplicar já, então eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para vocês. Se você quer saber qual é essa profissão que a Forbes fala que é a segunda profissão que mais você vai faturar no mercado aqui nos Estados Unidos, e você que é brasileiro, mesmo sem experiência, mesmo sem saber falar inglês, você pode atuar. Tem um link onde você vai receber um plano personalizado através de inteligência artificial lá no seu e-mail, com o seu nome, passando todos os pilares de como funciona essa profissão para você ganhar de 6 a 15 mil dólares. Então clica aí, vai lá que você vai receber no seu e-mail esse plano personalizado. E continua acompanhando o nosso canal, que a gente vai trazer só pessoas feras aqui para trazer insights maravilhosos para vocês. Tamo junto, até além do topo, vai viver uma vida lendária na Terra.